Muito bem, Cláudio Márcio Salviano conosco, ele que é psicólogo clínico e palestrante, vai trocar uma ideia com a gente, fazendo uma retrospectiva da saúde mental no Brasil. Alô, Salviano, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez, ótima tarde para você. Alô, Léo, alô, amigos e ouvintes da Rádio Auriverde, o prazer é todo meu estar com vocês. Ô Salviano, nesse último programa de 2025, eu já começo o último programa com a sua participação, claro, mas nós seguimos aqui até sexta. Eu já gostaria de perguntar para você o que os acontecimentos de 2025 nos revelaram sobre a falta da saúde mental na população. Bom, quando nós olhamos aí o nosso ano, de 2025, nós percebemos que não foi apenas um ano de fatos isolados, mas foi um espelho coletivo de adoecimento emocional, infelizmente. Vimos, assim, o aumento de episódios de violência cotidiana, infelizmente, conflitos familiares intensos, afastamento de trabalho por ansiedade, por depressão, crescimento do uso de medicamentos psiquiátricos, E além dessa tragédia toda que o mundo passou, esse ano, em todas as dimensões, muitas vezes isso não começa somente no ato em si das tragédias, mas na história, de sofrimento silencioso de um povo que vive ciente de tanta corrupção e tanta impunidade, e quem de fato deveria ser punido não é, e etc. Então, do ponto de vista psicológico, eu posso dizer o seguinte: muitas dessas coisas, desses fatos, têm algo em comum, Pessoas sobrecarregadas emocionalmente. Nós temos também pessoas sem espaço para falar, sem espaço de escuta e de apoio. Podemos dizer que, infelizmente, vivemos uma cultura que normalizou o errado e também o cansaço extremo, a produtividade sem limites e, de certa forma, uma cultura de engole o choro ou fica calado, senão você pode sofrer retaliações. E, de forma geral, 2025 ficou claro que ignorar emoções tem um custo muito alto, que aparece no corpo, aparece nas relações, aparece no trânsito, aparece até no trabalho e até mesmo, infelizmente, dentro dos lares. Tudo isso causa um adoecimento, E como profissionais da saúde, nós assim aprendemos que não basta tratar somente os sintomas, é preciso olhar o contexto, as pressões sociais, a solidão, o excesso de telas, a fragilidade de vínculos, que infelizmente há uma grande fragilidade nesse aspecto das pessoas elaborarem bons vínculos, e a dificuldade das pessoas também em pedir ajuda, sem se sentirem fracas ou incapazes, perderem de fato o preconceito. Então, a grande lição talvez aí seja para esse 2025 seria que a saúde mental não é um luxo, é uma necessidade básica. Agora, Salviano, eu te pergunto, dentro dessas questões ainda, quais os sinais de adoecimento emocional que foram ignorados pelas pessoas e pela sociedade ao longo de 2025? Bom, um dos maiores erros que cometemos é esperar que o adoecimento mental apareça, de forma dramática ou traumática. Na prática clínica, por exemplo, nós vemos que ele começa de forma sutil e silenciosa. É por isso que ao longo desse ano nós falamos aqui na rádio, várias questões de saúde mental, como utilidade pública, para a população, para que todos pudessem ouvir várias coisas a esse respeito. E tenho feito isso, inclusive, em palestras, em empresas e várias comunidades. E 2025, muitos sinais foram, infelizmente, ignorados. Por exemplo, as pessoas elas acabam se irritando constantemente. Isso é um sinal
que não pode ser ignorado. A raiva, a explosão, a impaciência exagerada. Outro sinal é a insônia, por exemplo, frequente, ou o sono não reparador, o cansaço emocional, mesmo depois da pessoa de ter um descanso, ela se sentir cansada ainda. O isolamento social, né, uma solidão disfarçada de solitude. Podemos dizer também que a perda de prazer em coisas que antes davam sentido à vida, as pessoas perderem, isso também é um dado, podemos dizer, científico, né? E o uso excessivo de celular, né? O aumento do uso de drogas também, inclusive da maconha, de outras drogas, né? Comidas exageradas e até mesmo outras dependências que são usadas para anestesiar o emocional. Então a sociedade ainda romantiza algumas coisas, né, dizendo todo mundo faz isso, é assim mesmo, um dia a gente para. Então essa romantização ela precisa ser tratada. Do ponto de vista da psicologia, esses sinais eles são um pedido de socorro, até não verbalizado, é um pedido de socorro, podemos dizer, inconsciente, que a sociedade está precisando de mais educação, de mais psicologia, de mais questões como essa que nós tratamos aqui, né? Como profissional, nós temos que desenvolver esse papel e nós desenvolvemos e continuamos a desenvolver, e é uma questão, assim, digamos, continuada, né? E esses sintomas, eles precisam ser traduzidos, esses sinais, para orientar famílias, orientar empresas, orientar as comunidades, né? E fazê-las perceber, né, os comportamentos que as pessoas têm muitas vezes que estão evidenciando uma possível questão mental negativa ou até mesmo um transtorno. Então, todas essas informações, como sujeitos, como humanos, também nós precisamos aprender algo até simples, né? Que a escuta ou escutar antes de julgar, muitas tragédias poderiam ser evitadas, por exemplo, se tivéssemos perguntado, por exemplo, para um amigo, o que você precisa, como você está, mas perguntar de verdade como a pessoa está. O que eu posso fazer por você? O que a minha empresa pode fazer por você? O que eu, como amigo, como pessoa, posso fazer por você? Ter essa inteireza de coração, estar próximo da pessoa, isso já vai nos ajudar muito como ser humano, mesmo que a pessoa não seja profissional, que ela possa intermediar, por exemplo, na minha área, que ela intermedie com o RH pessoas para falar sobre saúde mental dentro das empresas, seja dentro de outras organizações, mas que abra-se os olhos para essa questão. E para a gente fechar, Salviano, o que nós podemos fazer de forma prática em 2026 para cuidar melhor da saúde mental, como, por exemplo, os profissionais e também o cidadão comum? Bom, todos nós profissionais devemos fortalecer ações preventivas, não apenas emergenciais, né? Prevenir ainda é um bom remédio. Levar a saúde mental para as escolas, para as empresas, para as igrejas, para as comunidades, falar sobre isso em todos os cantos, né, onde se reúne pessoas. Organizar discursos, por exemplo, né, tornando a psicologia mais acessível, isso eu sempre tenho dito, e falei isso no meu livro, inclusive, dizendo que nós precisamos desmistificar essa psicologia, que ninguém é melhor do que ninguém, que a psicologia a terapia é uma via de mão dupla. Então, muitas vezes precisamos desmistificar isso, né? Aquela frase, infelizmente, que alguém muito infeliz diz que psicólogo é para louco ou quem faz terapia é porque está louco. A verdade é que precisa desmistificar isso. Trabalhar em rede, trabalhar com a saúde, com a educação, com a família, com a espiritualidade, isso é fundamental. E como cidadãos comuns, né, todos nós podemos fazer mais do que nós imaginamos.
normalizar, falar sobre, por exemplo, sentimentos. Muitas vezes as pessoas escondem seus sentimentos. Isso, lógico, falar com alguém de forma ética, né? Pedindo sigilo, aumentar a empatia, respeitar limites emocionais, respeitar os seus próprios limites e os limites dos outros também, né? Isso é bom a gente deixar claro. Buscar ajuda sem culpa. É importantíssimo nós usarmos essa frase, né? Sem culpa, porque muitas vezes a pessoa ela se culpa até mesmo buscando uma ajuda. Cuidar do corpo, cuidar do sono, cuidar da espiritualidade, dos vínculos familiares, tudo isso, saúde mental agradece, né? Saúde mental não se constrói sozinho. Ela nasce num relacionamento entre pessoas, né? Ela nasce no relacionamento, na escuta, no cuidado diário e nas pequenas escolhas da vida que nós temos. Então, de forma assim, bem geral, 2025 nos ensinou muito. Ninguém adoece sozinho, ninguém se cura sozinho. Por isso que precisamos uns dos outros. E eu desejo que essa retrospectiva, né, de 2025, da questão da saúde mental, não seja apenas um balanço de dores, mas um convite coletivo para nós vivermos com mais consciência emocional, mais cuidado humano e mais responsabilidade afetiva. A psicologia ela nos ensina que o ser humano não adoece apenas por questões biológicas, mas principalmente quando o sentido da vida, a segurança, os valores fundamentais, eles entram em colapso. Então nós vivemos um tempo em que, infelizmente, o certo muitas vezes parece ser errado, o errado passa a se normalizar, onde, infelizmente, bandidos são homenageados, enquanto cidadãos de bens perdem a vida no dia a dia, onde a corrupção se torna recorrente, quando esperamos, assim, um sentimento coletivo, né? E, infelizmente positivo, mas o que nós vemos é uma impotência, onde o idoso, por exemplo, que trabalha a vida inteira, ele acredita que vai ter dignidade e justiça e, infelizmente, são afanados à luz do dia, tendo seus direitos violados. Então, do ponto de vista psicológico, isso gera uma extrema dificuldade de se viver bem e gera algo extremamente nocivo. Quebra, por exemplo, da confiança social e também quando a pessoa deixa de confiar nas instituições ou uns nos outros, né? No futuro, isso traz assim um adoecimento para o cérebro. Então, esse estado, infelizmente, prolongado de ansiedade crônica, de desesperança, de irritabilidade e muitos outros casos aí leva até uma depressão profunda. Por isso que nós falamos que quando valores como respeito, dignidade, honestidade, responsabilidade são assim relativizados, a saúde mental da população paga um alto preço. Por isso que a justiça ela precisa ser feita sempre. E a injustiça repetida ela adoece. A insegurança constante adoece, a sensação de que o esforço não é recompensado adoece. Por isso nós devemos cuidar da saúde mental hoje, inevitavelmente por resgatar valores. Valores como justiça, empatia, responsabilidade social, cuidado com os outros, né? E respeito à vida. Sem isso, nenhuma medicação, nenhuma terapia isolada dará conta desse adoecimento coletivo. Eu finalizo aqui dizendo que a saúde mental não se sustenta num ambiente onde a esperança é roubada de todos nós, todos os dias. Eu desejo que todos os nossos ouvintes, né, possam a cada dia resgatar seus valores, lembrando-se de que o bem sempre vence o mal. E não nos deixemos vencer pelo mal, mas vençamos o mal com o bem. E a sua mensagem de fim de ano, Natal e Ano Novo para todos os nossos ouvintes, Salviano?
que cada um possa se posicionar, não dizer nada que não seja de acordo com seus valores fundamentais, valorizando sempre aquilo que é o mais óbvio de todo o ser humano: o nascimento, o desenvolvimento e a morte, e também a família. Esteja, mesmo com todos os problemas, que você se reúna com as suas famílias. Eu sei que todas as famílias, não existe uma família perfeita. O que existe são pessoas que querem comemorar o nascimento, por exemplo, agora do Natal, né, o nascimento daquele que veio como Salvador, e também ter um próspero ano novo, próspero no sentido geral da palavra, não apenas monetário, financeiro, mas no sentido geral de prosperidade espiritual, prosperidade física, mental, intelectual, profissional, em todas as áreas. Esse é o meu desejo do fundo do meu coração a todos. Um abraço para você, Salviano, boas festas e que Deus abençoe. Até 2026. Até, se ele quiser. Um abração.